Na dança sutil das vibrações, o universo tece seus fios invisíveis. Lei da atração, magia em movimento, atraindo sonhos, tornando-os tangíveis. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia, amor que flui, radiestesia. Tendo em busca do equilíbrio, nossas almas se conectam, o mundo se constrói. Visualizações poderosas, intenções claras, manifestamos realidades com foco e fé. Cada pensamento, cada emoção, criando nossa jornada, passo a passo, pé ante pé. Reiki, toque de cura. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Energética. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que você está nos assistindo. Hoje estou eu aqui com a minha amiga Fábio. Boa noite, boa tarde, bom dia. E o nosso clichê, né? Né, Fábio? O nosso clichê. Hoje, essa pessoa é muito especial, tanto para mim quanto para a Fábio. Foi o nosso primeiro professor de coaching, Paulo Takahashi. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, né? Tendo esse momento especial com vocês aqui nesse podcast. Estou muito feliz, né, de estar participando. E agradeço o convite também, né? O prazer é todo nosso. Paulo é muito ocupado, na realidade, né, Paulo? Que a gente convidou já há muito Difícil de tempo. trazer esse homem. É, um homem muito ocupado. Ele estava em curso esses dias no Paraguai. Olha, O homem No tá, internacional o homem agora. tá voando. e tá fazendo os filhotinhos deles lá também, né? E que continue assim, Paulo. Graças a Exatamente. Deus, né? Deus te abençoe muito, que eu sei que você é um cara show de bola. Obrigado. E nós falamos do carinho, a gente queria muito que o Paulo viesse, porque a minha trajetória começou com você, né, Paulo? Com certeza. Eu não sei do Anderson, mas a minha mudança, eu tenho muita gratidão, já falei para o Paulo, para a Neiva, sua esposa querida também, que foi graças a esse curso de coaching lá atrás, né? Esse curso de coaching, para vocês que não sabem, eu e a Fábio, a gente fez juntos em 2015, 16. Foi ali, 2015, 16. E o Paulo foi o nosso professor. Onde a gente tirava pedra, É. rasgava, queimava tudo para poder melhorar. Verdade. Paulo, assim, Uhum. para mim, e eu sei porque eu e a Fábio a gente conversa, para ela também foi assim uma virada de chave. Sim. E para você, como que foi? Quando que você começou? Quando que você viu que isso era algo que você gostava e queria fazer? Eu acho que a virada de chave foi em 2008, 2009 ali, onde eu fiz o curso de PNL, é um curso de programação neurolinguística, e ali eu comecei a ver que eu estava me destacando da turma. Então eu percebi assim que eu tinha um certo talento nessa área, né? Então eu fui me desenvolvendo, e dali de 2008 para cá eu vim treinando, investindo, né, em treinamento, fiz a formação em coaching, depois master coaching, master em PNL, né? E aí me graduei também, tenho 3 graduações, né? E me graduei agora em psicologia, né? Fiz um mestrado, depois um doutorado na área de neuropsicanálise. Então, assim, a minha vida de 2008 só estudo, e foi a grande virada, onde em 2015 eu montei o Instituto Global, que é o IGC, né? Treinamentos. E de lá para cá, inclusive o 2016, né? Foi acho que o 3º curso que vocês participaram. Eu estava começando naquela época como empresário, como empreendedor, né? Que até então eu estava investindo em treinamento, mas eu ainda estava como gestor comercial de venda de veículos, né? É bom você tocar nesse assunto aí, porque às vezes a pessoa acha que vai fazer um cursinho e vai mudar a vida dela. Muda sim. Com certeza, mas... Só que não é da maneira que você está imaginando. Porque assim, ó, tanto eu quanto a Fábio, a gente fez... Eu comecei em 2014, depois encontrei a Fábio em 2015, 16, e aí a gente se encontrou de novo agora em 2024. Isso. Então, quantos anos levou para a gente ter estudo para chegar onde a gente Com tá certeza. E a gente ainda está começando.
Entendo. É Né? isso aí. É muito desenvolvimento, né? Evolução. Né? Nós estamos aqui em evolução. Então, assim, eu vejo que sempre tudo tem um início, né? Porque tem 2 dias especiais na nossa vida, né? O dia que a gente nasce, que é muito importante, e o dia que a gente desperta para algo, né? O nosso despertar. Então, o meu despertar veio ali em 2008, né? E hoje eu estou despertando, né? Mais vidas para que essas pessoas que estão muitas vezes com vazio, perdidas, sem um propósito, possam encontrar, assim como eu encontrei, né? E assim como eu vejo que você, Anderson, e a Fabi também encontraram o seu propósito, né? Eu mudei até de carreira, né? A gente está ainda num processo ainda, né? A Fábio já foi um... Eu consegui até fazer transição de carreira nesse meio tempo. A Fabi trabalhava mais na fisioterapia quando eu conheci você, né? Não, era total fisioterapeuta, nem achei que fosse estar na área. Né, é verdade. A gente estava até batendo um papo antes, né? Certo. A Fábio foi a pessoa que me perguntou se aquilo dava certo de quebrar a gente fez um exercício, né, que é da programação neurolinguística, que trabalha com submodalidades, né, que é mudar, né, ressignificar alguns pontos, né, do passado que muitas vezes ainda está submerso, né, e que às vezes atrapalha a pessoa. E nesse exercício que você fez, né, foi um momento que você ressignificou, quebrou, estilhaçou muitas imagens, pensamentos, sentimentos negativos, né? Então isso apesar de ser um curso de coaching, a gente também coloca a programação neurolinguística em alguns momentos, né? Até porque a programação ela tá ligado a tudo isso, né? Porque na realidade, por exemplo, o próprio Tony Robbins, né? Que é um grande hoje treinador, um dos maiores do mundo, né? Ele desenvolve o coaching, mas é que ele não tinha um nome para colocar. Ele desenvolvia a PNL mesmo. Mas as pessoas falam, o que você é? Aí, como ele não tinha um nome, ele falava, eu sou treinador. Eu sou treinador de pessoas. Né? Então, aí que veio o coach, né? Mas, assim, o coach é muito baseado na programação neurolinguística, né? Eu tenho muita gente que, às vezes, eu falo assim, ó, eu estou fazendo curso disso ou daquilo, fala, essas coisas de coaching. Eu olho para a pessoa e falo, cara, foi o coaching que me fez sair da casinha. É verdade. As pessoas que não conhecem, né, Anderson, tem um pré-julgamento, mas por quê? Talvez é coisa séria. O coaching algo sério, né? Talvez porque ele caiu na mão de charlatão. Justamente. Mas assim, eu falo mas quem trabalha com seriedade, né? Exatamente. Eu vejo uma diferença absurda na minha vida. As ferramentas são pós-coaching. As ferramentas, né? Ela vem de várias ciências, né? As ferramentas do coaching, ele trabalha administração de empresa, trabalha a PNL, trabalha, né, várias outras ciências juntos. Então, por isso que ela é completa, né? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez gere desconforto, mas assim, eu vejo o coaching como uma política. Depois você me fala se a minha visão vai estar certa. Tem os bons e tem os ruins. Não é isso. Tem os que querem ser o treinador, Sim. quer levar a sério aquilo e mudar a vida. Sim. E tem aqueles que quer só ficar olhando. Sim. Ele vai passar pelo curso e vai falar que tá errado. É aquele cara que vai votar em você. Aí, lá daqui 4 anos, ele fala assim, mas eu não vou votar mais nele. Não, ele não fez nada. É bem isso aí. Então, sim, é o telespectador. Tem um cara que fica olhando para falar mal. E tem aquele que pega e faz. Acontece muito isso aí. Né? Então tem o cara que quer ser o candidato e o cara que quer votar. E o coaching é a mesma coisa. Isso. Tem o cara que vai ficar ali falando mal, esperando você dar um vacilo para ele falar, tô falando para você que isso aí era uma porcaria. Uhum. E tem um cara que vai pegar e vai transformar a vida e aquele lá ele quer deletar. Fala, não, isso aqui não... Só que tem uma Foi coisa... quantos? Só que tem uma coisa também, né? Que eu sempre Certo. falo para as pessoas. A gente pega
todo o conteúdo tem. Você pode pegar o melhor daquela ferramenta, Sim. igual eu tá falando da programação, né? A gente fez um coach com programação, Isso. que como a gente tá falando da técnica, e quando eu vi o Anderson te dando pedra numa coisa que eu não vi, eu falava, esse negócio é lua lenha aqui, não. Primeiro que nem existia pedra, né? Esse negócio. É tudo no criativo, né? No abstrato, né? Eu cheguei ainda pro Paulo e falei, Paulo, ó, desculpa. Fabi quase que desistiu no meio do curso. Não, esse negócio Não, volta amanhã, Fabi. Eram 3 dias, né? 3 dias. E aí que tá também, a pessoa ter disposição, porque eu não estava entendendo. Uhum. Porque Era a primeira no caso vez, aí, Fabi, né? você é de descendência nipônica, então é muito racional. Racional total. Né? Hoje você está Não, transformado. O Self hoje. 2 aí você está usando bastante o Self 2. Para quem não conhece Self 1 e Self 2, Self 1 é o lado racional do cérebro, né? Que é o lado esquerdo. E o Self 2 é o lado direito do cérebro. Então, a Fabi, quando veio para o curso, ela veio muito racional, né? É algo do oriental mesmo, né? Eu também sofri bastante nessa transformação, nessa mudança, né? Mas hoje eu percebo assim, eu tô acompanhando a Fabi, ela trabalha muito mais com Self 2 hoje, né, Isso. Fabi, do que com Self 1. Muito, mas olha, mas se não fosse eu chegar para você e falar que eu não acreditava em nada daquilo e continuar persistindo, né, Anderson, que é isso que a gente está falando. E é legal do treinador também, Isso. como você veio com essa dúvida, essa indagação, essa crença limitante, vamos colocar assim, Sim, né? total crença Então, o que limitante. acontece? Muitas vezes, Fabi, se o treinador ele não está preparado para te acolher, saber que esse tipo de objeção vai acontecer, às vezes o treinador ele pega duro, né? E de repente, às vezes, até estraga uma pessoa. Então, eu acolhi você, Com falei, certeza. Fabi, fica tranquilo, é normal isso. É normal, né? A gente que é mais racional, é normal não acreditar. Mas você perguntou para o Anderson, o Anderson fez o exercício, percebeu a diferença, né, Anderson? No exercício ali, né? Porque é meio que imediato, né? Existe alguma diferença ali, né? Aquilo que a gente estava conversando, né, Paulo? São pequenas coisas que você vai tirando do teu saquinho ali, aquelas pedras, e vai ficando mais leve. Isso, Aí faz a engrenagem rodar. Justamente você, naquele exercício, me pegou em algo que eu precisava me livrar. Que ele estava ali comigo. Isso. Então, aquele momento simbólico, aquela coisa que a gente fez, ela parece que é uma coisa mágica. Tá? Não estou dizendo para quem está assistindo aí que é uma magia, não. Mas é uma coisa, parece que sim, é uma coisa mágica. É quase que imediato. Isso. Aí quando você vai dormir, chega em casa, descansa, vai dormir, no outro dia parece que nunca existiu aquilo para você. Justamente. Então, um trabalho mental mesmo. Né? Ô, Paulo, isso que você falou do acolhimento, eu vejo a gente que participou muito, eu não sei se o Anderson percebeu isso nos processos que a gente fez, nas liberações, mas eu já vi uns treinamentos em que eu não teria agido daquela forma, não sem acolhimento nenhum, né? E deixa instigando, a pessoa solta, né? E disparando gatilhos horrorosos que a pessoa, se ela desistir daquele processo e for embora daquele jeito, o mal que causa, com certeza. Hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, ele pode, ao invés de melhorar, causar um trauma. Eu tenho, assim, eu sou muito equilibrado nisso, né? A gente trabalha muito com equilíbrio, sem exageros, né? Porque às vezes pode acontecer mesmo, né? Da pessoa ficar, em vez de melhorar, ficar traumatizado, né? Então esse cuidado a gente tem que ter. E esse cuidado naquele momento foi muito especial, porque eu lembro que logo em seguida eu já tive uma virada de chave e daí eu não parei. É verdade. E engraçado que o Paulo falou do meu selfie no racional e hoje eu trabalho com energia. Eu falo para as pessoas, gente, eu era muito racional, né, Paulo? Eu falo, Paulo, eu não tô vendo nada. A atenção funciona. Funciona como se você não quebrou nada ali, não é? Você tá jogando pé na onde? Estilhaçar o quê, né? Falava para eles, vocês estão tudo loucos. Mas eu acho que é esse tipo de abertura que a gente tem que dar para nossa mente para poder trabalhar e movimentar o inconsciente que às vezes você está travado naquilo. Na realidade, Anderson, a nossa mente, ele é como Freud falava, né? Ele é um aparelho psíquico.
né? Então, nossa mente ela é dividida em 3 partes. O que você aflora, o teu comportamento, o que você faz, que é visível, comportamento observável, não é nada mais, nada menos do que aquilo que você está submerso. Então, se você quer mudar um comportamento, você tem que reprogramar a parte do inconsciente e do subconsciente. Ressignificar, reestruturar, né? Dar um novo significado, mudança de crenças, né? Quebra de paradigmas, tudo isso está na parte submersa, que é 95%, né, da nossa mente está no subconsciente e no inconsciente. Então a parte comportamental aqui é só o resultado, né, desse iceberg submerso. Então quando você quer mudar um comportamento, se você não está contente com o seu comportamento, você tem que realmente fazer um curso que faça essa mudança, não na parte visível, mas na parte invisível. É como a Fabi falou. É na energia que está embaixo da água que tem que ser mudada. Uma visão diferente, crenças novas, novos padrões de pensamento, nova visão, novos significados, né? Pegar aquilo que foi, de repente, ruim na sua vida, uma memória ruim, algo traumático, fobia, e ressignificar isso para algo bom, né? É mudar as interpretações, a gente sempre fala, né? Não é o que acontece com você que determina o resultado, mas é como você enxerga, como você interpreta aquele acontecimento. E se não tem alguém ali, um mentor, um treinador, alguém que possa ajudar essa pessoa a ver de um outro prisma que aquilo que parece ser ruim, na verdade, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Então, assim, essa mudança de chave é que faz a pessoa se despertar, né? Então, assim, eu estou estudando a parte da Gestalt terapia, e na Gestalt terapia tem muito de PNL, que fala o seguinte: você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Então, assim, não existe algo estático, né? Então faz parte do existencialismo, de você estar evoluindo em que você pode se tornar o tempo todo. Você está evoluindo o tempo todo, né? O Anderson de 2015 não é mais esse Anderson de 2025, 10 anos depois. Nem de perto. A Fabi de 2015, 2025 é outra pessoa. Então, assim, a nossa identidade ela vai se mudando o tempo todo. Nada é estático, a não ser que a pessoa acredite nisso. Que são as crenças, que são a energia, né? Só que aí, se ela acredita, Ela não permanece. não vai rodar, a mudança não acontece, né? Então, assim, quando você vê um comportamento negativo de alguma pessoa, a personalidade negativa, ou algumas neuroses que você percebe, é porque dentro dela, né, a raiz, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada, né? Então, o ser humano, dentro do existencialismo, o ser humano é o único ser, porque, por exemplo, a semente de uma maçã, você planta, ela vai dar maçã. Você planta a semente de laranja, ela vai dar laranja. Não tem uma mutação. Aquilo que você plantou é aquilo que vai acontecer. O ser humano é o único ser, né, que não é determinado o que você vai ser. Você pode ser o que você quiser. E você pode mudar a qualquer momento, né? Pode Isso mudar. é tão lindo, né? Você pode mudar. Você pode mudar. Você E pode mudar. As pessoas acham tão complicado, né? E se a gente começar a parar para ver, como fala, o processo ele pode até ser um pouco mais demorado, porque exige a disposição de você Sim, estudar, a disposição de você querer Mas mudar. é a mentalidade Isso, que, mas você, né, você tem que isso. ampliar, né, Fabi? E é o que a gente fala sempre, né, Anderson? Às vezes a pessoa não está disposta a ampliar, expandir a mente, e quando você começa esse processo, você não consegue mais parar. Pelo menos a gente não conseguiu, né? Não, nós não conseguimos, graças a Deus. Porque na realidade é isso, né? É uma semente que a gente planta ali, né? Vamos fazer uma figura de linguagem, né? É uma semente que a gente plantou e essa semente ela vai dar frutos, como está dando os frutos, né? Eu percebo isso, é nítido. Então, assim, e não para. Aí depois você gera mais frutos, né?
você vai tendo mais conhecimentos, você vai mudando, a cada dia você vai melhorando 1%. Então, daqui um ano, o Anderson está mais evoluído, a Fabi mais evoluída, eu estou mais evoluído. Mas precisa desse start, que foi em 2016, né? Vamos colocar ali. Foi um start que, assim, é nítido. Até antes daqui, eu estava comentando com o Anderson e com a Fabi, a mudança deles dois, assim, é nítido. Então, assim, é um orgulho, depois de quase 10 anos, né, voltar com eles e ver hoje eu participando de um podcast deles. Então, assim, a grandeza que é realmente essa semente que foi plantada lá em 10 anos atrás, hoje está dando frutos, né? 60, 100 por 1. Né? E aí você pode olhar, né, Paulo, e falar assim, ó, eu fui o treinador, coach. Por isso que eu fiz questão de vir, porque assim, é uma prova viva, né, de que o nosso trabalho, tanto o meu, o seu, né, da Fabi, é algo que dá fruto. É algo que, se a pessoa estiver aberta para mudança, e nós estamos preparados para semear, para levar o conhecimento para as pessoas, né? Com certeza tem uma virada de chave, né? É aquela coisa metaforicamente falando, né? Da lagarta para a borboleta. Existe isso, né? E aqui é prova, vocês dois são provas disso, né? Que a gente vive como lagarta. Tem muita gente que vai viver, às vezes até, vamos chutar aí, 70%, 80% da população, ela vai nascer lagarta e vai morrer e vai viver. Só que a gente tem a possibilidade de parar, de ter esse tempo, né, do casulo ali, ter um tempo de introspecção, como o Jung fala, né, a parte da introspecção, de olhar para dentro e começar a buscar esse despertar, essa mudança, de querer ser aquilo que você quer ser. E é possível, né? Vocês são provas vivas de que é possível uma transformação, né? E uma transformação gigantesca. Não é algo simples, é algo que realmente está fazendo a diferença na vida das pessoas. Vocês estão sendo agente de transformação. Olha agora, milhares e milhares, centenas de pessoas, né? Milhares de pessoas estão assistindo esse podcast. Então essa semente a gente está levando, vai despertar muita gente para falar, ô Anderson, como é que é isso aí? Fabi, como é que é isso aí? Paulo, como é que é isso aí? Eu quero entender melhor, né? E na parte energética, nas hierarquias da constelação, a gente fala que a gente tem que sempre honrar os nossos mestres, né, Paulo? E eu reconheço você isso. Sempre honrou o Anderson também. Porque eu falo que, até conto a minha história, que foi por causa de um papelzinho. Esse papelzinho da aula do coach do Paulo. É verdade, você vê. Agora eu contei para todo mundo. Que mudou a minha vida e mudou de verdade. Então, assim, quando você fala, né, da sementinha, hoje eu tenho algumas pessoas que estão comigo, né, que eu estou plantando essa sementinha, mas eu quero que você entenda que hoje o que eu sou, graças ao papelzinho que eu peguei de você lá atrás. Então, sinta que o meu trabalho também está vindo graças ao seu, que você reconheça isso, Fabi, né, Anderson? Fabi, eu sei. Eu sabia que você ia chegar longe, o Anderson também. A gente que estuda, né? A gente tem análise comportamental, a gente percebe, né? As pessoas que vão pegar aquela semente e não enterrar assim de uma forma dos talentos, né? De um tesouro. Você pega um tesouro e você vai negociar, né? Você fala assim, deixa eu frutificar isso daqui, né? Mas então, aquela turma nossa foi boa, né? Uma turma, foi. Eu vejo todo, né? Pessoal, eu vejo o Whindersson, nossa, ele tá voando também. O Whindersson tem que vir aqui também, né? Tem que mandar um podcast pra ele. Já tá na lista aí, viu? Mas, ô Paulo, a gente falou, digamos assim, até agora da parte do coaching, né? Sim. Eu e a Fábio, ano passado, fizemos com você um curso de PNL. Sim. Que você, inclusive, hoje tá ministrando ele no Paraguai. Sim. Você tá viajando para tudo quanto é lugar com esse teu curso. Sim. E é um curso que, assim, ele muda vidas. Porque a PNL, eu sou suspeito de falar. Ele entra na mente da pessoa, né? Porque a PNL mudou a minha visão de vida. Né? Na verdade, assim, tudo lá atrás contribuiu. Sim, sim. Mas o start falou assim, ó,
É possível. É possível. Tudo aquilo que você viu realmente existe, e eu vou te provar que foi na PNL. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco mais da PNL e você agora. Sim. Como que você está com essa PNL? Sim. A gente está desenvolvendo um trabalho, né? Fora do país também. Eu estive em Cidade del Leste, nós tivemos lá mais de 100 pessoas no treinamento, né? Então, assim, as pessoas estão sedentas de mudança. Estão querendo mais. Chega das mesmas coisas. Sai ano, entra ano, a mesma coisa. Não, eles querem algo diferente. Então, quando a gente leva algo diferente, né, as pessoas percebem algo extraordinário acontecendo ali. Então, assim, os feedbacks que nós temos, os resultados que nós temos nas empresas, na liderança, né, na comunicação, nos engajamentos, nos resultados com os clientes, é enorme. Então, assim, a gente percebe que da forma que a gente leva a PNL de forma didática, passo a passo, explicando a parte teórica, a parte dos exercícios, das dinâmicas, né, fazendo com que as pessoas entendam, né, equalizem ali de uma forma fácil de entender, uma linguagem fácil também de entender, né? Então, assim, tem gerado vários resultados assim excelentes e eu vejo que é o caminho, né, do sucesso das pessoas que hoje estão no auge. Pode ter certeza. Você que está escutando aqui, ouvindo, né, vendo o podcast, você precisa fazer um curso de PNL. Com certeza vai virar várias chaves aí e vai mexer não na parte, não esquenta a cabeça com o seu comportamento. Que o que vai ser mudado é a sua parte submersa. E uma vez mudada essa parte submersa da mente, subconsciente, suas memórias, você vai transformar a sua vida. Então, assim, Anderson, de uma forma geral, a PNL é a grande sacada, né, de uma virada de chave. E aí sim, aí você, né, é igual a Fabi, fez a PNL, depois ela fez vários outros cursos. Mas existe um início, né? Existe um start. Ela tem que ser racional e a PNL é uma ferramenta que ela agrada os dois, né? Quem é holístico, quem trabalha com, né, com essa parte mais abstrata e quem é racional. Né? Aqui nós temos um exemplo, né? Porque o Anderson vem, né, mais da área do direito, né? A Fabi da fisioterapia. Depois, a Fabi já foi mais para o Self 2. Você está desenvolvendo também esse lado, né? Entendeu? Então, ela agrada a gregos e troianos, né? E aí, cada um vai pegar da sua maneira e vai desenvolver, né? Paulo, e falando de agradar, né? Eu tô vindo da hipnose, na especialização de hipnose. Certo. E muitas vezes eu vejo, porque a base Sim. da hipnose é a programação. É a programação, Richard Bandler. Richard Bandler. E aí as pessoas fazem hipnose, mas não sabem conduzir. É verdade. Então, a programação, ela é para tudo, é base, né? Ela é uma base. Ela é base para o coaching, ela é base para hipnose, ela é base para vários treinamentos, na realidade. A comunicação, né? Como a gente está falando, metamodelo de linguagem, Sim. tudo isso é... Gente... Eu vou contar um segredo aqui, então, porque conta. Vai lá. Eu uso a PNL no meu trabalho, nas minhas audiências. Quando eu vou entrar na audiência, Tá. eu reparo em tudo que a parte adversa está fazendo. Posicionamento, jeito. Aí, quando você dá uma apertada, você vê se o cara afrouxou, você fala, montei porque eu tô com ferramenta. Você tá melhor preparado, né? É incrível. E a única vez que alguém notou isso foi um cliente meu, que ele era vendedor, que a hora que terminou a audiência, ele olhou para mim e falou, cara, você faz PNL, né? Faço. Por quê? Ele falou assim, não, porque eu já fiz, eu sei como que é. Você usou, você abriu a tua caixa de ferramenta e usou tudo. Tá vendo? Eu falei, pois é. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer, estudar, mesmo sem querer, você começa a trabalhar aquilo no teu dia a dia. É que nem você falou,
Faça, daí depois você vai ver as mudanças, porque a mudança vem. Vem, com certeza. Ela vem, ela te atinge. Ela atinge. Porque você vai trabalhar, não é a ponta, Não é a ponta do iceberg, não. é o fundo É o dele. fundo dele. É ali que aflora a ponta, né? A ponta é resultado do fundo, né? E às vezes a ponta, é que nem a gente estava falando fora do ar aqui, né? É tão insignificante um trauma que você tem na tua vida, que você está carregando, Justamente, ele tá embaixo, né? ele está embaixo, só que ele trava o pequenininho. Lá em cima. Aí o pequenininho vai travando tudo e você não consegue fazer o grande na tua vida. Justamente. Trava Por em quê? cima. Você tem a trave que está lá embaixo, dizendo para você Mas só não que ele tem faça. força. Ele tem força. Ela tem É, força. Tem você força, cura, né? né? Até porque geralmente essas travas são de anos e anos. Justamente. E aí você vai só alimentando ela. Bem Então quando você Alimentando começa. e dando reforço ainda. E reforçando. Então quando você começa Muito a ter. bem essa colocação. Aí quando você começa a ter o discernimento Isso. e você começa. Trazer, sempre que a Fabi fala, né? Trazer a consciência, né? Isso, quando você Opa. traz na consciência aquilo, Isso, você vai destravando. isso. Você pode, às vezes, não tirar ela inteira, mas você vai quebrando os pedacinhos dela. Mas só o fato de você detectar, opa, É. entendeu? Porque até então era Esse sou eu? inconsciente, né? Agora você detectou que tem um problema, que você precisa. Porque assim, preocupação e problema é diferente. Parece que tem a mesma conotação, mas não é. Preocupação é uma coisa que você está ali. Agora, quando você detecta um problema, tem que resolver. Porque enquanto você não resolve, a sua vida vai ficar patinando. Ela vai ficar. É aquela corrida atrás do rabo, né? Você vai passar ano, sai ano, entra ano, sai ano, como era. Até 2015, 2016, Anderson. Não tinha a Fabi, não, era aquilo, ó, me formei em fisioterapia, estou aqui, e ia ficar na fisioterapia, Exatamente. não desfazendo, né? Não desmerecendo. A profissão muito boa. Mas assim, ela tinha talento, né? A fisioterapia que nos desculpa, mas a Fabi tem um talento enorme para desenvolver pessoas, né? De transformar vidas, né? Trabalhar o emocional. Então, assim, às vezes a pessoa está no lugar errado. Tem talentos, mas está no lugar errado. Então a PNL, até nisso, ela coloca você assim, é o VAR, né? Você muda a visão, muda a atitude, muda os resultados. Então a PNL, ela vem trazer uma visão nova para você, daquilo que você não tinha até então. Ferramentas, né? Exercícios, dinâmicas que até então você era desconhecido, né? É até legal falar de dinâmica, porque por mais besta que seja, igual a Fabi, vai quebrar o quê, né, Fábio? Não tinha nada, gente. Vai Vocês não estão ser. entendendo. Era mais- tudo imaginário. Nem a pedra não era Não de tinha verdade. pedra, não tinha nada. Tinha você jogando negócio. Eu falava, tá jogando uma pedra onde? Pelo amor de Deus, tá tudo louco. Mas assim, Eu era a única sã ali, O pessoal tudo doido. tudo louco. Aquelas pedras jogando nada. E o Anderson jogava com força. e com força de vontade, né? Jogava umas 10, Meu eu Deus, fui tem uma. umas fotos lá que você tá fazendo assim, um movimento. Meu Deus. E também que eu tinha aquelas fotos guardadas, hein? Parece jogador de beisebol mesmo. Mas aí que tá, aquele momento, por mais sem sentido que Não, faça, racionalmente não tem Não, jeito. racional não sem tem sentido dúvida. que faça É. naquele instante, Mudou. mudou. Uhum. Por quê? O próprio exercício, né? Porque A energia que você coloca, É. né? Aí- A emoção que você coloca. por quê? É. Porque a nossa mente, ela não sabe o que é verdade e o que não é É verdade. aí que é o grande segredo da PNL. É. O segredo da virada de chave é aí o que você falou, Só Anderson. que nem todo mundo sabe Nem todo mundo. levar a ferramenta do jeito que tem que ser feito. Eu já fiz curso Tá de coaching e PNL, de tudo. PNL em que a pessoa simplesmente deixava você solto. E aí? Aí você E não aí? tem os insights que você precisa, né? Exatamente. E você daí também não sabe voltar da ferramenta. Não é isso também. Você não A sabe pessoa usar te também. leva, Só que aí você você chega lá, você fica perdido, você volta pior do que você foi. tem que ter muito cuidado com isso aí, né? Outro detalhe também que eu acho importante colocar, uma vez eu encontrei com você, né, Anderson? E lá no Aspen, aí ele falou assim, Paulo, sabe o que foi importante a PNL para mim? É que eu
todos nós temos energia, como a Fabi trabalha com energia. A gente tem energia. Nós somos geradores de energia. Né? Então, o que acontece? Todos nós temos energia. Só que, às vezes, você foca a energia no lugar errado. Às vezes, por exemplo, numa audiência, como você falou, né? Ali você joga toda a sua energia. E aí, você chega em casa, zen. Mas se você fizer ao contrário, é a mesma energia. Né? A potência é a mesma. Se você for levinho lá na audiência, você vai ter carregado de energia, talvez de frustração, de um trauma, de alguma coisa que deu errado ali. O que vai acontecer? Você vai trazer para sua casa. E aí, quem é penalizado? A sua família, sua esposa, seus filhos, né? Então, assim, saber utilizar a energia é muito importante. A programação neurolinguística, ela te dá essa conscientização. Pera lá, você não está jogando energia no lugar errado? Né? E assim, é bom você tocar nesse assunto que eu vou falar uma coisa. Eu aprendi a separar. Isso, justamente. Se eu tenho problema no trabalho, olha, mais dificilmente eu levo alguma coisa para casa. Vai ultrapassar, né? Isso. E se eu tenho em casa, eu não levo para o trabalho. Entendi. E a gente tem pessoas que misturam muito isso e aonde dá... Não, é verdade. Eu ia falar algo assim, as cacas. Vai jogar tudo na família. E aí você acaba depois ficando só. Porque você não tem nenhum nem outro. Então, eu aprendi que problema do trabalho é do trabalho, problema de casa é de casa. Isso. E os dois problemas você vai ter que resolver. Porque são problemas. São problemas. Não são frustrações, preocupações. São problemas. São problemas. E quando é problema, que nem você falou, se você não arrumar, ele vai quebrar a engrenagem. Vai. Não tem como. Não tem como, é verdade. A programação, eu acho que as pessoas, não falo as pessoas, né? Porque as pessoas ainda não entenderam o que é a ferramenta, que a gente está brincando aqui do imaginário, mas como nós estávamos falando agora há pouco, tem pessoas, né, que estão lá com a dor, com o trauma, com a situação e não sabem que isso pode resolver. Então elas continuam lá. Elas não acreditam, muitas vezes. Exato. Né? Igual, não sabem e não acreditam. Não acreditam. Né? E não se dão oportunidade nem de ouvir, nem de fazer um curso, tiram sarro, né? E às vezes acham que é besteira. Acho que é besteira. Perda de tempo, Perda de tempo. Igual quando a gente fez coach. Falava, coach. Isso. Aí agora veio de novo o coach com o Marçal, todo mundo... Só que o Marçal deu um banho em todo mundo. Por quê? Porque ele aplicou as técnicas que ele sabia. Isso. Exato. Inclusive, ele fala muito bem da Eu PNL. mesmo, na época lá atrás, o pessoal falava assim, agora todo mundo é coaching. Eu sou coaching, com orgulho. Sim. E uso até hoje o conhecimento, que a gente não consegue tirar o conhecimento de nós. Quando você vai atender alguém, você tem multi-ferramentas ali, né? Então, porque igual o Jerônimo Teu me fala, né? Que é um grande coach também. Ele fala assim, vamos ver a pessoa, não vamos ficar discutindo se é do coaching, se é da psicologia, se é da PNL, né? Se é do Enneagrama ou se é da constelação. O importante é a pessoa. O Enneagrama é outra coisa maravilhosa, né? Que eu acho que todo mundo tinha que fazer, né? Com certeza. Então, assim, é isso, né, Fabi? Como você tem uma caixa de ferramenta grande, né, um arsenal de ferramenta gigantesco, facilita. Quem que é privilegiado? Né? O cliente. O teu cliente é privilegiado, está fazendo com você, porque ele vem com um problema, vem com outro, você tem ferramentas para tudo ali, né? Então, assim, é duro quando a pessoa está engessado num só tipo, uma metodologia só, né? Aí, às vezes a pessoa fica um pouco engessado, né? Então, no caso aí, né, a PNL é a base, mas tem várias outras ferramentas. Justamente. É aí que tá, ô Paulo. Eu sei que da nossa turma, a maioria, daquela primeira turma, a maioria tentou evoluir. Tentou e foi, né? Na verdade, foi. Quando eu falo tentou é porque a pessoa foi buscar outras coisas. Sim, sim. E eles evoluíram. Mas tem gente que faz o curso com você que volta a estaca zero, não tem? Olha, são um percentual muito menor, mas sim, porque às vezes tem pessoas que, como você falou, vão lá para dizer que fez o curso de programação neurolinguística para criticar, para achar alguns gaps ali, alguns pontos que possa
a ser crítico. Era né? isso que eu ia falar. A pessoa ela vai fechada, ela não Ela vai aberta. fechada, justamente. Ela não Então, vai para. o que ela quer? Ela quer te provar que você está errado. Isso, justamente. E aí a PNL não vai fazer sentido para ela, o coaching não vai fazer sentido para ela, o Enneagrama Não, vai é fazer nem sentido. um curso, né? Não vai fazer sentido. Por quê? Porque ela quer, na verdade, provar o ponto de vista dela. Justamente. Ah, eu falei para você que isso não fazia nada. Mas Fui lá todos que vão aberto, todos que vão aberto muda. Muda. E muda bastante, viu, Anderson? E não tem A volta, gente tem né? cases aí, sim, né? Vocês são os mais extremos, mas a gente tem cases aí de muito sucesso também, sabe? Pessoas que estavam travadas como empresários, né? Como líder, né? Como família, e virou a chave e as coisas começaram a se desenvolver, né? De uma forma exponencial, vamos colocar assim, né? Porque eu vejo assim, por mais que o coach, a PNL não tivesse dado certo na minha vida, de eu estar fazendo o que eu estou fazendo aqui, eu já teria me transformado muito na minha área de trabalho. Com certeza. Então, quer dizer, ela já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. É por isso que eu perguntei assim, o cara para dar errado ali é só se ele for Então, tiver falar assim, ó, fechado, Paulo, eu né? quero te Fechado, provar que você está errado. Aí sim. E ainda assim, tem uns que você ainda consegue Consigo transformar. transformar. Né? É só o cara dar uma brecha que a gente consegue. Mas é um divisor de águas, a gente comenta, né? É. É um divisor de águas mesmo, né? Você antes da PNL e depois da PNL. Ou antes do coaching e depois do coaching. Porque é uma ferramenta para a vida. É para a vida, justamente. Pra vida, Você vê, igual os 10 anos que nós fizemos, você está usando. Porque é o practitioner, né? O que é practitioner em PNL? É o praticante, todo dia estratégico, intencional, né? Planejador, atitude. Então, não tem como. As pessoas falam, o que aconteceu com você? Eu tenho aluno mesmo dessa última formação em Londrina que a esposa falou, nossa, você está tão diferente. Parece que você cresceu, a tua postura, porque ele andava meio corcunda, assim, né? E ele ainda confessou para mim, assim, falando, olha, faz quase 6 anos que eu não me olhava no espelho, Paulo. E com o seu curso eu consegui me olhar no espelho de novo. Falei, olha, ele se emocionou, né? Então tem tantas pessoas, Anderson, que a gente olhar para o espelho, tem pessoas que não conseguem olhar para o espelho Eu mais. era uma dessas. Né? Quando Olha eu cheguei aí, ó. lá com você, Ó. eu não me olhava no espelho. Você tá vendo? Eu Então, não, você e vê eu não como tinha que- noção que eu não me olhava no espelho, tá? Eu não tinha consciência. Só vendo? depois que eu fui pegar o álbum, eu falei, meu, eu não tenho foto nenhuma. Você vê? Porque assim, ó, eu vi muito isso nesse curso de PNL que a gente fez por último. Como eu já vinha de um curso, então eu já... De um não, eu já vinha de outros cursos de PNL. Certo. Às vezes eu sabia o O nome do exercício. o exercício. Uhum. Mas, para mim, foi uma contribuição tão maravilhosa porque eu via pessoas que não conheciam o exercício e começava a chorar. A pessoa, aí você via, você fala, cara, eu fiz isso esses dias atrás. Eu estava chorando também porque Então, mudou a minha vida em alguma Anderson, coisa. eu vi também. Eu percebi acho que no segundo dia do curso, né? Eu vi que houve um despertar ali, né? Uma ressignificação, algo diferente. Eu percebi assim no teu semblante, uma libertação parecia, né? Algo libertador, né, Anderson? E aí você vê que as pessoas também se transformam. Né? Aí você vai ver, não é Cada só um no você. seu grau, né? Cada um no seu momento, né? Na consciência. Só que daí você tá? vai vendo que aquilo funciona. Poxa, eu passei 4, 5 vezes já por essa ferramenta e ela ainda funciona. É isso que é o legal. E é uma técnica, né, para quem não conhece, que ele ajuda para fobias, ajuda para traumas, inseguranças, você ressignificar a visão de como você se olha no espelho, você está se vendo de que forma, porque tem gente que se olha e está vendo uma pessoa que na realidade sem sorte, Isso. né? Uma pessoa sem brilho, Exato. né? Então assim, tudo, mas não, por isso que eu falo que não é a ponta do iceberg. A ponta do iceberg é só o reflexo daquilo que você é por dentro.
Por né? isso que o Anderson também Seu estado interno, né? E o Anderson falou uma coisa muito também interessante, que não adianta você dar dinâmica e deixar todo mundo solto, Não. porque como ela está mexendo com tem que ter um monitoramento. Entendeu? Né? Com a parte de mais profunda, condução, né? Condução Isso. é muito importante. Senão a Cada pessoa um fica no seu solta. nível, mas você tem que conduzir até o final. Isso, ela não vai conseguir ressignificar aquilo Não. se ela estiver sozinha, jogada lá na dinâmica. Isso é muito importante, né? Essas conduções de estar lá presente, acompanhando, vendo. Porque, como eu falei também, ela é a base da hipnose. A gente está trabalhando com a profundidade, com o inconsciente. Então, imagina, a pessoa está lá e não sabe muita direção. E até porque a gente faz algumas técnicas que ela é quase hipnótica, né? Sim. O switch. Switch é hipnótico, é hipnótico. Eu fiz um curso de PNL, onde a gente foi fazer o switch, e a pessoa reclamava porque ela fumava. E ali, assim, a pessoa que foi fazer com ele fez, assim, os exemplos mais escrachados do mundo. Então ela trocou algumas coisas ali, e esse cara até hoje ele não fuma. Tá vendo? Ele falou, eu parei. Ele foi fumar, quando a gente saiu, um dia do curso, estava indo embora, ele foi fumar, aí ele colocou na boca, acendeu, daí ele começou a cuspir, jogou fora, quase vomitou. Olha só. Falou, cara, Mudou, né? Mudou. Mudou a parte Mas interna, né? aí que tá, muda como? Se na verdade não existe nada ali. É isso. Mas justamente, a gente muda o abstrato. O mesmo. abstrato. Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele não sabe que aquilo é mentira. Justo. Para ele está aceitando. Então, Ele aceita. Quando a gente fala, cuidado com o que você deseja, o que você Isso. brinca com essas e a coisas. manifestação você não pensa, tem tempo também. não tem tempo. Não tem tempo e espaço. É tudo no mesmo momento. Sobre manifestação. Eu queria comprar um tênis em 1991. 1990. As pessoas, naquela época, estavam morrendo por causa desse tênis. Era muito caro, da Nike. Aí, para assalto, dava tiro na cabeça. E eu sempre quis ter aquele tênis. Eu não tinha condições. 30 anos depois, eles relançam esse tênis. Olha aí. E eu acabei indo num lugar que tinha esse tênis em promoção de relançamento. Olha aí. E eu consegui comprar. Quer dizer, cessou lá atrás, nos anos 90. Isso, não teve mais e veio aqui agora. É. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque isso é muito forte. É verdade. Aí, às vezes, você não sabe por que tua vida tá daquele jeito. É algo que você quis Exato. lá atrás. É verdade. Eu posso contar uma manifestação assim também? Eu queria ser aeromoça. Queria viajar o mundo inteiro. Olha aí. Não, mas agora você... Não, né, então, porque- mas quando eu me formei, a minha profissão me deu isso. Eu fui parar numa empresa em São Paulo. Virei hoje o que se chama, acho que de tecnólogo, eu não sei como que eles chamam. Então, era um equipamento de vendas de equipamentos para clientes classe A. Era médicos, né? Em geral, eles compravam os equipamentos, eles me mandavam viajar para o Brasil inteiro para dar treinamento. Olha Eu viajei que eu era louco, falei, não. Você tá vendo como que é introjetado lá atrás? Tudo. E Né? veio- Não era aeromoça, mas era moça aérea, né? Moça aérea. Viajei, eu falei, gente, isso é legal que você está falando, eu lembrei disso. a gente Porque manifesta. eu acho assim um espetáculo isso, porque você consegue trabalhar limitações suas também. Sim, com certeza. Você tem um desejo interno no seu coração que faz o teu olho brilhar. Você tem uma vontade que, Sim. por mais que o tempo passe, você quer ser aquela coisa que você queria tocar numa banda, você queria jogar um futebol, são coisas que você pode mudar. Sim. Né? Às vezes você queria ser simplesmente um palestrante bem-sucedido, mas se você não virar a chavinha ali dentro e não entender como funciona esse tipo de ferramenta, A gente fala acho que melhor a do PNL é o manual da mente mesmo. E É isso aí. Você pegar o manual e começar a ler para entender o que é o consciente, o que é o subconsciente, o que cada um, né, o inconsciente traz, né? Qual que é a função de cada um e começar a desenvolver esse exercício. Porque
O Richard Bandler e o John Grinder, que foram os cofundadores, eles estão até hoje dando treinamento, né? Então a gente tem que agradecer essas pessoas que dedicaram a sua vida inteira em prol de buscar conhecimento para, né? Porque eles entenderam que a nossa mente tem um poder extraordinário. E Einstein mesmo falava que o ser humano ele não utiliza nem 5% da nossa capacidade mental. Você imagina se a gente conseguisse usar aí 20, 30, 40% da nossa capacidade mental, todas as nossas faculdades mentais fossem realmente desenvolvidas, né, Anderson? Até Né, porque se você não quiser mudar, alguém vai mudar. Justamente. Eu vejo Ou assim, por amor ou pela dor, né? eu vejo assim, ou você muda para melhor que você Sim. vá buscando, ou você fica em casa assistindo televisão e você vai mudar de alguma forma. E geralmente essa forma ela é muito pior. Sim, com certeza. Você vai cair no conto de fada. Porque eu lembro que eu via televisão e sempre quem era rico era malvado. O mocinho das novelas da Globo era o cara da favela, era o cara pobre, e a gente trabalhou com isso o quê? Que ganhar dinheiro é ruim porque você tem que ser bonzinho e o bonzinho não pode ter dinheiro. Porque se você tiver dinheiro... Crenças, né? Crenças. E essas crenças, quando você não trabalham elas vão te dominando. Vão te dominar. E você vai assistindo tanta televisão, embutindo tanto isso na tua vida que ela se torna real. E aí você não sabe por que você não ganha dinheiro, você não sabe por que você não é bem sucedido. Porque no teu inconsciente alguma coisa vai fazer aquele gatilho despertar para falar, não, você não pode. Então sai da empresa, doa tudo que você tem, perde teu dinheiro. Só que isso que o Paulo falou também, que casando com o que você falou, está falando, Anderson, é esse entendimento da mente, porque a gente não conhece a mente. Sabe, né? E aí, como que a gente sabe que a gente tem essa crença? Igual eu falei, eu estava na fisioterapia, como que eu sabia que o meu coração batia por terapias? Hoje eu me reencontrei. É isso que a gente precisa fazer, como a gente está falando, né? Qual é a minha crença? Mas como que eu acesso essa crença? E aí que tá. E eu só fui... É um mapa, né? É um mapa, isso. Porque mapa não é território. E eu só fui entender isso quando eu entendi que mapa não era território. Isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu via que tudo que eu assistia implicava em alguma coisa no meu subconsciente, eu comecei a adestrar minha mente para não assistir mais algumas coisas. Qual foi aquele desenho que você mostrou? Você lembra da história para contar pro Paulo? Qual desenho? Do super-herói. Do Homem-Aranha. Isso. Eu até falei, Fábio, olha que coisa, a gente assistia quando era criança. O Homem-Aranha chegou lá no lugar, a menininha estava internada, aí ele tirou a máscara, mostrou para ela quem ele era, Peter Parker, não sei o quê. Aí ele saiu, ele viu que a roupa dele estava rasgada. Quando ele saiu do hospital lá pela janela, que veio a enfermeira, ele saiu e tal. Aí ele falou, nossa, minha roupa tá rasgada, mas também eu sou o Homem-Aranha, nada dá certo para mim. Putz, eu lembrei que eu assisti esse desenho nos anos 80. Olha aí. Eu era moleque. Mas foi uma um linguagem subliminar ali, né? Aí você vê por que às vezes nada dava certo para mim. Quando começava a dar certo, dava errado. Porque muitas vezes, quando criança, eu queria ser o Homem-Aranha. E olha para você ver como que é inconsciente. Né? E aí... E a mensagem, como diz, subliminar lá. E lembra do... Eu acho que é Speck e Hard. O Hard. Vida, céus. Parece que era normal reclamar, né? Mas era. E aí você tem uma geração de pessoas que reclamam. Por quê? Porque a gente assistia isso. É verdade. E era embutido na pior situação, né? Na realidade, nós estamos sendo o tempo todo hipnotizados, mas de uma forma ruim. Né? Autossugestão. Por isso que eu digo. E era na pior forma. Uma forma muito ruim. Hoje você percebe isso. Porque né? a gente tinha 5 a 10 anos. Justamente, é onde a gente está se formando ainda a sua personalidade. Mas né? as nossas crianças ainda estão assim. Sim. Porque então tá tem que lá. tomar cuidado, né? Mas sem uma ferramenta dessa, eu não saio desse vida aos céus. Ô Paulo, e aqui a gente está ficando mais complicado, porque eu já tenho alguns casos de crianças, primeiro com vícios e outra, a criança já como se fosse com problemas gravíssimos
por causa dos jogos de violência, né, achando que a vida é daquela forma, com comportamentos violentíssimos. Isso é uma programação. É uma programação. Que É um está padrão. que está sendo É um padrão mental que está sendo instalado. Isso, instalado, e que nós pais às vezes estão trabalhando, a criança fica lá à mercê, jogando o dia inteiro, e aquilo lá está sendo instalado na criança, a criança começa a ter reações violentas, comportamentos violentos, agressivos, avança nos amiguinhos. Eu já peguei 2 casos, assim, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, proibido. E arranca isso para ver. Mas é um exemplo do Tony Robbins, né? Um dos treinadores dele, no início ali da carreira, perguntou para ele, né? Ele morava numa cidade pequena e ele era bem humilde. E ele falou assim, ô Tony, do que você alimenta e fortalece a sua mente? Aí ele falou, eu não tenho biblioteca, não tenho livro, não tem nada. Ele falou, não, mas não tem nenhuma biblioteca municipal na sua cidade? Então você começa a alimentar e fortalecer a sua mente com conhecimento bom. O que você está falando é que eles estão alimentando com violência, né? Isso, que é os desenhos que o Anderson estava falando. Justamente. Né? Mas por quê? Porque os pais não conhecem de PNL. Eles estão alimentando o subconsciente, as pessoas- memórias, as e aí pessoas o que não vai conhecem. refletir lá na ponta do iceberg. As pessoas né? não conhecem da PNL Não conhecem. e aí acha que tudo isso é uma besteira. Acha que não vai influenciar aquilo que assiste, aquilo que vê. Só que essa né? besteira, ela vai te causar um problema vai tão custar grande muito caro, lá na na frente. verdade. Então, ô Paulo, Que o nosso é da Homem-Aranha, né? Agora a gente está com outras agora tá coisas. com tudo. Metralhadora, Exatamente. né? Não, Mata. fora esses moleque esses homens que Os querem se passar Esse por moleque também. para chamar a atenção da criançada, fazendo cada coisa absurda. Então, ô Paulo, infelizmente nosso tempo está acabando. Tá certo. O papo quando é bom é assim, assim. boa. Bobo. Eu queria que antes de sair você deixasse o teu Instagram, Certo. que você falasse sobre o curso que você tem, Certo. teu instituto. Fica à vontade, Paulo. Tá, Faz a sua. pessoal. Então eu vou aqui falar do meu Instagram, né? @Takahashi Paulo, tá? Ou IGC Treinamentos, @IGC Treinamentos, tá? E nós vamos ter um curso aí em Paranavaí, nos dias 17 e 18 de maio. E em Curitiba nós vamos ter no dia 27 e 28 de abril, né? Então, quem for da região aí puder participar, com certeza. Aqui estão dois practitioners em PNL, né, que vocês estão vendo aí que foram transformados, né, com esse start da programação neurolinguística. Então, tenho certeza que para mim foi o divisor de águas, tenho certeza que também para a Fabi e para o Anderson foi, e também pode ser para você um divisor de águas aí. Pode não, com certeza vai ser. Não tem quem passe pela PNL que não se transforme. É o que eu sempre falo. Não tem como, né? Então quero agradecer também, viu, Anderson, a Fabi, Imagina, o eu que convite de agradeço. vocês, né? Nós Você por ter vindo. agradecemos. Foi um prazer, né? Porque eu falei, tem assunto para ficar a madrugada inteira aí falando, né? Mas assim, a gente sabe que o tempo, né, tem um limite. A gente realmente estou saindo daqui muito satisfeito, né? Que a gente pôde contribuir, né? Tem muita história ainda para contar, mas é isso, né? Igual o Anderson falou, o que eu posso dizer da PNL é que por trás de todo comportamento humano tem uma intenção positiva. Então você tem que descobrir, e mapa não é território. Acho que esses dois pressupostos são os mais importantes ali. Você entender o mapa do outro, né, Anderson? Né, Fabi? Você entender que essa pessoa ela não vai entregar mais do que aquilo, né? Porque o mapa dela é limitado. E é diferente do seu, né? E é diferente do seu. Então a comunicação é diferente, o jeito de pensar é diferente, o jeito de ver as coisas é diferente, né? Os comportamentos são diferentes, porque o mapa dela, né, é totalmente diferente do seu. Então, às vezes nós estamos no mesmo ambiente, no mesmo assunto, só que o resultado é outro, né? Paulo, muito obrigado de todo o coração. Obrigado a todo mundo. Obrigada, Paulo. Gratidão que a gente estava tentando aqui. É uma Infelizmente, satisfação enorme de estar com você. infelizmente a gente vai ter que encerrar. Fim de mais um episódio. Vamos Obrigado trazer o aí. Paulo de novo em breve. Sim. Com certeza. Gente, muito obrigado. Muito Até mais. obrigada, boa Gratidão. noite. Tchau, tchau.
Na dança sutil das vibrações, o universo tece seus fios invisíveis. Lei da atração, magia em movimento, atraindo sonhos, tornando-os tangíveis. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia.